Saudações a todos! Nós vamos iniciar a nossa reflexão buscando logo no início do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, no capítulo então, o Cristo Consolador. Vamos buscar uma passagem de Jesus que Kardec coloca logo de início, o jugo leve. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quem nos traz esse ensinamento de Jesus é Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 ao 30. E Kardec nos coloca: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação desta lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Então é preciso que entendamos, nos tempos difíceis que vivemos, e nos aguardam ainda tempos difíceis, naturais para todos aqueles que entendem que vivemos um momento de transição, muito importante para a história, para a vida de todos nós, humanidade da Terra. Então, se sabemos de tudo isso, se sabemos que precisaremos de muita fé, muita confiança, muita coragem para tirarmos o proveito, tirarmos o crescimento de todas as experiências pelas quais passaremos. Isso não significa mergulhar num vale de lágrimas, isso vai depender de cada um de nós. O jugo é leve, O fardo é leve, o jugo é a observação da lei, Então, é o que Jesus disse, a lei que ele ensina. Então, o jugo é a observação desta lei. Então, o jugo é suave para aquele que observa a lei de Deus, para aquele que observa a lei que Jesus veio nos ensinar, nos transmitindo a vontade de Deus, o pensamento de Deus. E o fardo é leve, porque Jesus nos ensinou que o Pai jamais dará um fardo maior do que possamos carregar. Então, se pedimos, se estamos vivendo, se estamos em tempos de determinadas provações, é porque sabíamos que assim seria e sabíamos que precisamos e que será importante para nós estarmos vivenciando esses tempos. E sabemos que Deus jamais nos daria um fardo maior do que pudéssemos carregar. Então, é tomar a cruz, que são as lutas, os desafios das nossas vidas, sem a conotação de mergulhar num vale de lágrimas, absolutamente, porque acabamos de ver que o jugo é suave, o fardo é leve para aquele que segue o caminho. E que caminho é esse? Vinde após mim.
Tomai a sua cruz e me segue. Então é seguir a Jesus. Então, na verdade, se estamos desconsolados, se estamos desanimados, está faltando darmos atenção ao convite do Cristo. E é importante que tragamos para o nosso conhecimento e para todos que estão junto a nós o conhecimento da imortalidade da alma, porque nós somos imortais. Deus é eterno, mas todos nós tivemos um princípio, tivemos o momento da criação. Então nós somos imortais. E nos eternizaremos a partir deste momento da nossa criação, mas não somos eternos, porque tivemos um momento da criação. Somos imortais. Deus é eterno, né? Então, essa noção de imortalidade é preciso que faça sentido para nós. É preciso que nos sintamos como espíritos para conseguirmos passar pelas situações dolorosas, muito dolorosas, quantas vezes. E aqui foi citado as misérias, as decepções, as dores físicas, as perdas de seres queridos. Tudo isso encontra uma consolação na fé no futuro e na confiança em Deus. Mas só tem fé no futuro aquele que se sente imortal, aquele que sabe, que tem certeza absoluta de que seus dias não terminarão com o fechamento dos seus olhos no túmulo. Para isso, então, é preciso que esse conhecimento se faça muito claro para nós. No livro Lampadário Espírita, a Joana de Ângeles, através do Divaldo, ela nos traz conceitos muito importantes, porque passamos a ter muitas vezes um medo muito grande da morte, nos tornando reféns do medo. Passamos muitas vezes um medo extremo de perder um afeto querido, né? Nos transformando em pessoas inseguras. E a imortalidade que ela nos traz, aqui o tema imortalidade, vai nos alertar para muitas coisas. Então vamos lá. À noite sombria da morte, sucede a madrugada clarificadora da vida espiritual. Em toda parte estua a vibração miraculosa e pulsante da vida que não cessa. Morre a semente para surgir a planta vitoriosa. Decompõe-se a matéria a fim de nutrir outras formas de vidas. Gasta-se uma estrutura desta ou daquela natureza para ressurgir mais além em manifestações novas e expressivas. A serenidade do cadáver humano é enganosa e utópica. Além das células em transformações incessantes, onde se locupletam vibriões, o espírito desperta. Nada, nem ninguém. Morrer é somente mudar de estado. A paz das necrópolis é pobreza dos sentidos dos que supõem contemplá-la. A perda da indumentária física não confere prosperidade espiritual, nem conduz à ruína desesperadora, senão àqueles que se elaboram antes. Senão àqueles que as elaboram antes, porque nós vamos definindo os nossos dias vindouros através da nossa vida presente. Cada ser desperta consoante viveu, vinculado ou liberto das paixões. A morte pode ser considerada como o despir da aparência e o despertar para a realidade.
Ela não apaga o amor que prossegue em cânticos afetuosos, imaginando sentimentos que se alongam além das fronteiras do corpo, nem interrompe o intercâmbio do ódio que expele emanações mefíticas, alongando processos obsessivos de longo e tormentoso curso. Quantos se acostumaram à beleza das emoções superiores, escalam os óbices da limitação e atingem excelsas regiões. Aqueles, no entanto, que se fixaram nas paisagens grotescas da animalidade primitiva, acordam envoltos nas paixões que conduziram ao decesso carnal, mais vorazes, mais infelizes, mais atormentados. Não há milagre ante a morte. Então, muito importante esse conhecimento, né? Que a morte continua o que começamos em vida. Então, consequentemente, não há morte, há uma continuidade numa outra faixa vibratória. O que há de bom cultivado hoje nos sustentará no plano espiritual. O que há de ódio, de sentimentos inferiores, de mágoas, de ressentimentos, aflorarão e nos atormentarão também no plano espiritual. Não procures, continua o texto, não procures os que partiram para a imortalidade em dias a eles consagrados, nas tumbas onde se diluíram as impressões da forma, pois que lá não estão. Então não busquemos aqueles afetos que partiram, onde deixamos os seus despojos. Lá não estão. Evita visitá-los nos campos dos despojos carnais, considerando que lá não os encontrarás. Se foram amorosos e bons, libram acima das conjunturas imediatistas. Visitam-te, intercambiam o amor e trabalham vitoriosos esperando por ti. Se estão em boas condições, porque se foram amorosos e bons enquanto aqui, né, estarão lá, trabalhando, nos aguardando, visitando-nos quando permitido, quando possível, intercambiando o amor e trabalhando por eles, por nós, por tantos. É assim que temos que vê-los e senti-los, porque se assim não estão, é assim que deveriam estar. Então é assim que nós temos que vibrar para que estejam. Se viveram descuidados, entorpecidos pelo ópio do prazer, dormem o longo sono da consciência aparvalhada, experimentando pesadelos e agonias de difícil tradução para o teu entendimento. Então, aquele ensinamento de Jesus mostra muito bem o hoje para nós, não é? Quando ele vê Zaqueu e se dirige a Zaqueu, que estava em cima de uma árvore, e fala: importa que hoje eu pouse na sua casa? Ele não falou: importa que amanhã eu pouse na sua casa. Ele nos mostrou ali a importância do hoje. Ele olhou para Zaqueu, que o aguardava. Ele era de pequena estatura, então ele sobe numa árvore. Então ele olha para Jesus. Jesus encontra o olhar dele e diz: desce da árvore, porque importa que hoje eu pouse em sua casa. Hoje. Que lição para que aprendemos que Jesus nos traz sobre o presente. Não seria amanhã ou depois, é naquele momento. Ele olhou, sentiu e naquele momento ele já ia fazer aquilo que ele sentiu.
Ele iria logo mais naquele dia, hoje, dirigir-se naquela noite à casa de Zaqueu. Então é importante que entendamos o hoje, entendamos a oportunidade, entendamos o momento. Só assim não viveremos em aflições. Porque Jesus nos alertou. Muitas aflições tereis na vida, mas não vos aflijais, não se vos turbe o coração. Credes em Deus, crede também em mim. Credes em Deus, ele está afirmando que aqueles que o ouviam já criam em Deus, né? Já eram seguidores dos conhecimentos da lei trazida por Deus. Então, credes em Deus, ele afirma, no presente do indicativo, credes em Deus, mas ele completa dizendo, crede também em mim. Crede é o tempo imperativo, é uma ordem. Credes em Deus, mas crede também em mim. Ele dá essa ordem em que sentido? No sentido abençoado, que entendêssemos que só crendo nele conseguiríamos palmilhar este caminho sem permitir que as aflições tomassem conta, turbando o nosso coração. Porque confiaríamos, porque podemos confiar. O texto continua. Se jornadearam adstritos à impiedade e atados ao erro destes ou daquele teor, sofrem e fazem sofrer, procurando no próprio lar ou entre mentes de fora do ninho doméstico, com as quais se afinam, intercâmbio inquietante e enfermiço. Seja qual for o roteiro por onde transitaram aqueles teus afetos, agora, além da carne, ora por eles, pensa neles com bondade e amor. Transforma as moedas que iriam adquirir flores e luzes frágeis demais para os atingirem, logo mais fanadas e mortas, bruxuleantes e sem lume, em leite e pães para débeis criancinhas escálidas, em caldo quente e reconfortante para velhinhos esquecidos nas sombras espessas da miséria, em medicamento refazente para enfermos em agonias e dores tormentosas, em agasalhos para corpos em absoluta nudez, em oportunidade de trabalho para que pais de família ao desemprego e desassossegados em meios honrosos, em agasalhos para, repetindo, em agasalhos para corpos em absoluta nudez, em oportunidade de trabalho para pais de família ao desemprego e desassossegados, em meios honrosos para todos aqueles que seguem pelo teu caminho, como homenageiam a eles os teus mortos queridos que vivem e que te bendirão o amor. O que fizeres em memória deles se transformará em lenitivo às suas aflições, atestado inequívoco de afeição que não passará despercebido por eles. Desobstrui gavetas e armários e passa adiante o que conservas como lembrança deles, fazendo-os apegados a estes valores realmente mortos. Teus mortos vivem. Respeita-os, homenageando-os através da bênção da caridade dirigida a outros. Enquanto a saudade macerava os corações atemorizados dos discípulos, após os sucessos da tarde trágica de Jerusalém,
e a inquietação o sobressaltava pela madrugada do domingo, mulheres piedosas, entre as quais uma ex-cortesã, acorreram ao sepulcro aberto na rocha para visitar o inumado querido, encontrando, porém, a sepultura violada e vazia. Procurando informar-se do que sucedera, a jovem de Magdala defrontou-o, nimbado de safirina e radiosa luz, enquanto ele, sorrindo, saúda-a, jubiloso, Maria. Diante dos entes queridos mortos, recorda Maria de Magdala aflita e Jesus triunfante depois da morte, retornando em incomparável manifestação de imortalidade gloriosa, vencedor das sombras e das dores. Muitos se perguntam o porquê daquele fechamento tão doloroso, né, que Jesus viveu. Era preciso que aquele choque se desse, para que a imortalidade se fizesse conhecida por todos. E ninguém mais do que o próprio Jesus nos deixou a sublime lição da imortalidade. Muitos outros dão esse testemunho, sem dúvida nenhuma, deram, dão e darão para todo sempre. Mas a imortalidade de Jesus alcançou o coração daqueles corações tão sofridos de uma forma tão profunda, que fala alto para todos nós quando lemos essas sublimes lições. Então, que todos esses ensinamentos tragam alguma reflexão mais profunda e alguma mudança mais significativa dentro de nós, nos referindo ao hoje, que é o nosso presente, para que não vivamos em aflições, não vos aflijais por coisa alguma. E que tenhamos a paz em nosso coração. Não a paz que o mundo nos dá, porque o mundo nos ensina que paz é não termos lutas, não termos desafios, não temos nada para enfrentar, é estarmos em paz, mas Jesus já nos disse: eu vos dou a minha paz, não aquela que o mundo vos dá. Reflitamos com muito cuidado, que fiquemos em paz. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar ao ficarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Eu vos digo, em verdade, eles já receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e com a porta fechada orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos que pensam que é pela quantidade de palavras que são atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, pois o vosso Pai sabe do que tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes a Ele. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Se não lhes perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não perdoará os vossos. Ele também disse essa parábola a alguns que depositavam confiança neles mesmos, como sendo justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim para consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graça por não ser como o resto dos homens que são ladrões, injustos e adúlteros, como é também esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo.
O publicano, ao contrário, ficando distante, não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: Meu Deus, tende piedade de mim, pois sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou à sua casa justificado, e não o outro, pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não aparenteis orar muito, pois não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não será agradável a Deus, se não vier de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Enfim, orai com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai vossas faltas e não vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Interessante como aqui se diz, procurai o que há de mal em vós. Por quê? Porque no momento da prece, é a oportunidade que nós temos de fazer uma revisão de nós mesmos. Né? Quando você procura o que há de mal em você, você está procurando observar seus próprios defeitos para corrigi-los, para pedir socorro aos céus, para poder melhorar, se aprimorar e superar os próprios defeitos. E a prece é o que há de mais útil para nós aqui na Terra quando você pensa em socorro, quando você pensa em ligação com Deus. É como se fosse um salva-vidas. No momento da dificuldade, nós recorremos à prece. Deveríamos recorrer também no momento de tranquilidade, porque é nesses momentos de tranquilidade em que nós cometemos os erros mais frequentemente. Relaxamos, achamos que está tudo bem e começamos a fazer besteiras. Então, se a gente procura manter a prece, se fazemos da prece um hábito, nós conseguimos manter o equilíbrio. Nós procuramos sempre estar de acordo com o que nós estamos conversando com Deus, porque a prece nada mais é do que uma conversa sincera com Deus. Nós usamos esse recurso para nos aproximarmos dele, e ele de nós, porque ele deixou a prece à nossa disposição com essa intenção, para que nós pudéssemos nos colocar muito mais perto dele. E então, não podemos abrir mão deste recurso tão valioso que Deus nos colocou nas mãos. Eficiência da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. Há pessoas que contestam a eficiência da prece baseando-se no fato de que, se Deus conhece nossas necessidades, não é necessário que as revelemos. Acrescentam ainda que, como tudo se encadeia no universo pelas leis eternas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não anulará conforme os caprichos de cada um. Mas daí a se acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas ao que se usa chamar de fatalidade, há uma grande diferença. Se fosse assim, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. E nesse caso, só lhe restaria curvar a cabeça aos golpes dos acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não tentaria procurar desviar-se dos perigos. No entanto, Deus deu ao homem a razão e a inteligência para utilizar-se delas. Deu-lhe a vontade para querer, a atividade para ser ativo. Porém, tendo o homem liberdade de ação em todos os sentidos, seus atos lhe acarretam para si e para os outros consequências conforme o que faça ou deixe de fazer. É por essa razão que certos acontecimentos acabam obrigatoriamente escapando ao que costumamos chamar de fatalidade, mas que em nada alteram a harmonia das leis universais, da mesma maneira que o avanço ou o retardamento dos ponteiros de um relógio não anula a lei do movimento que rege o seu mecanismo. Deus pode, portanto, atender a alguns pedidos sem alterar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, desde que se submetam à sua soberana vontade. Não há lógica em deduzir-se deste ensinamento. Tudo aquilo que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para se obter. É injusto acusar a providência de não atender a todo pedido que lhe é feito, porque ela sabe melhor do que nós o que é para nosso bem.
Assim procede um pai sábio que recusa ao seu filho as coisas que lhe seriam prejudiciais. Geralmente o homem vê apenas o presente. Em vista disso, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, tal como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Deus sempre lhe dará a coragem, a paciência e a resignação quando se dirigir a Ele com confiança e lhe inspirará os meios de se livrar das dificuldades por si mesmo, ajudando pelas ideias que fará os bons espíritos lhe sugerir, deixando-lhe assim o mérito da ação. Deus ampara os que se ajudam a si mesmos, conforme o ensinamento. Ajudai-vos e o céu vos ajudará. Mas não aos que tudo esperam de um socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias capacidades. Infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre do que ter que fazer algum esforço. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto. Sofre terrivelmente sede, sente-se desfalecer. Cai ao chão, pede a Deus para ampará-lo e espera. Nenhum anjo vem lhe dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e seguir um dos atalhos que vê diante de si. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e anda. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Nesse momento, retoma a coragem. Se tiver fé, exclamará: Obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tiver fé, dirá: Que boa ideia eu tive! Que sorte de tomar o atalho da direita e não da esquerda! Algumas vezes a sorte realmente nos ajuda. Quanto me felicito por minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas se dirá por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga este atalho e encontrará o que necessita? Por que não se mostrou para ajudá-lo e sustentá-lo no seu desfalecimento? Desse modo, teria convencido da intenção da providência. Foi antes de mais nada para lhe ensinar que é preciso ajudar-se a si mesmo e fazer uso das suas próprias forças. Depois, pela incerteza, Deus coloca à prova a confiança que depositamos nele e a nossa submissão à sua vontade. Aquele homem estava na situação da criança que cai e que, ao perceber alguém, grita e espera que a levantem. Se não vê ninguém, faz um esforço e se levanta sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te proteger de todo perigo, Tobias não teria tido nenhum mérito, confiaria em seu acompanhante e não teria tido necessidade nem de pensar. Foi por isso que o anjo apenas se deu a conhecer na volta. Há pessoas que pensam que o que quer que seja pedido para Deus será concedido, como se Deus fosse um concededor de desejos. E não é assim. Nós devemos pedir a Deus as coisas que nos possibilitem viver e vivenciar as nossas experiências. Se nós temos que passar por algum sofrimento, por N razões, né? Porque existem infinitas possibilidades de razões para que nós passemos por sofrimentos, cada um com os seus, e que Deus conhece todas, nós precisamos pedir a Deus não para que Ele cesse esse sofrimento, porque é necessário para o nosso adiantamento de alguma maneira, mas sim que Ele nos dê a coragem e a força necessárias para passar pelo sofrimento. Que Ele nos dê o entendimento necessário para que nós possamos sofrer com proveito, entendendo o que está acontecendo e desenvolvendo a nossa resignação, porque a cada vez que nós nos revoltamos, é uma ofensa a Deus. Não que Ele se sinta ofendido, mas que é um desrespeito mesmo de nossa parte para com Ele. Nós não temos o conhecimento de tudo como Deus tem. Então nós não podemos ficar julgando. Se não nos é permitido julgar o nosso próximo, será que é possível admitir que seja nos permitido julgar a Deus? É tão inadequado isso, é tão ofensivo, que não dá nem para pensar numa coisa dessa. Entretanto, nós fazemos isso constantemente. É o que mais se vê acontecendo, as pessoas julgando a Deus, querendo avaliar o desempenho do trabalho de Deus, querendo nortear o trabalho de Deus. E não é assim que deve funcionar. Nós, às vezes, invertemos as situações.
Nós devemos usar a prece para nos conectarmos com Ele, para socorro, para equilíbrio. E sim, nós temos que mostrar a nossa humildade, nós temos que provar mesmo o tempo todo que nós somos resignados e submissos à vontade de Deus. Porque Ele é o Pai amoroso, Ele quer o nosso bem mesmo. Então tudo que Ele faz é para que nós estejamos bem, para que nós fiquemos bem, para que nós consigamos caminhar adiante com proveito, com muito bom proveito. Tudo que Deus faz à nossa volta e dentro do nosso contexto é para nos ajudar a consertar as presepadas que nós causamos, a consertar os erros e os prejuízos que nós criamos para os outros. Então, assim, se nós sofremos hoje é porque nós mesmos plantamos essa necessidade de sofrer. Não foi porque Deus quis ou porque Deus é sádico, não tem nada disso. Deus não é sádico, Ele não gosta de ver o nosso sofrimento, muito pelo contrário. Ele faz de tudo para que nós não soframos além do que nós mesmos causamos para nós. Só que Ele é justo e na sua justiça, Ele faz com que nós tenhamos meios para quitar esses débitos que nós vamos criando em torno de nós mesmos, mas de uma maneira que nós consigamos suportar. Por isso é tão lento, porque nós mesmos criamos muitos débitos, então fica lento para a gente desenvolver. Quanto mais nós nos empenhamos nessa dissolução dos problemas e quanto mais nos empenhamos para não criar novos débitos, mais rápido o desenvolvimento acontece. Então, depende absolutamente de nós que a nossa felicidade seja mais pronta, seja mais rápida. Depende só de nós. E Deus está aí para ajudar. Ele é um Pai amoroso que quer o nosso bem. Mas Ele quer o nosso bem de forma plena, de forma que seja perene em nós, que seja permanente, que esse bem se processe por meio da maturidade. E é por isso que Ele nos ajuda sempre e nos ofereceu o recurso da prece.